Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que seria prestar contas nas leis humanas e nas leis divinas? Quem protege os maus ofende os bons? Por que a igreja deve ser separada do Estado? Qual é a diferença das autoridades da igreja com as autoridades civis? É justificado defender-se legalmente? Onde existir escravidão, como devemos agir? E como podemos ter influência nos governos? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte do Vem Segue-me dessa semana, que vai ser a continuação da sessão 134, que nós vimos na primeira parte da aula, os 6 primeiros versículos. Agora nós vamos ver os outros 6 versículos, que também falam sobre governos, política, como devemos votar em relação à escritura de Isaías 10, de 1 a 4. Então, no versículo número 7 de Doutrina e Convênios 134, nós vamos encontrar: cremos que governantes, estados e governos têm o direito e a responsabilidade de promulgar leis para a proteção de todos os cidadãos no livre exercício de suas crenças religiosas, mas não cremos terem eles o direito, por justiça, de privar os cidadãos desse privilégio, nem de rejeitá-los por suas opiniões, enquanto mostrarem consideração e reverência pelas leis e suas opiniões religiosas, não incentivarem motins e nem conspirações. Então nós vemos aqui nesse versículo número 7, para nós podermos ampliar a visão, o presidente Brigham Young ensinou: lembrai-vos de que o Senhor nos considera responsáveis pela conduta que temos aqui. Ele fez o mesmo no que diz respeito a Adão, porém, não mais do que exige de nós em proporção à posição de autoridade que ocupamos. E aí o presidente Brigham Young diz: os reis da terra terão que prestar conta a Deus por sua conduta no que concerne aos deveres reais. Os monarcas são os cabeças de nações, os governadores, cabeças de províncias. Da mesma forma, os maridos são governantes de seu próprio lar e devem agir à altura desse chamado. E todos vão responder de acordo com a sua esfera de responsabilidade. Então, nesse versículo 7, mais uma vez reforça sobre a liberdade religiosa, de que nenhum governante, então daqueles candidatos que estamos estudando, conhecendo as suas propostas, se algum deles houver restrição para as pessoas adorarem a quem elas quiserem ou seguir a religião que elas quiserem, esse é aquele que nós vamos colocar de lado. Mas aquele que apoia a liberdade de religião, e conforme no final do versículo 7 fala, desde que essas pessoas considerem as leis do país em que vivem, sem buscarem fazer motins ou que possa promover conspirações e etc. Mas que todos tenham liberdade religiosa. E, além disso, todos os que têm posições governamentais também vão responder perante Deus sobre a sua responsabilidade também. Já no versículo 8, então, nós vamos encontrar: cremos que a perpetração de um crime deve ser punida de acordo com a natureza do delito, que o homicídio, a traição, o roubo, o furto e a violação da paz geral, em todos os aspectos, devem ser punidos de acordo com sua criminalidade e sua má influência entre os homens, pelas leis do governo sobre o qual o delito tiver sido cometido, e para a paz e tranquilidade públicas. Todos os homens devem usar sua habilidade para entregar os transgressores das boas
das boas leis ao castigo. Então, nesse versículo 8, então nós aprendemos também e precisamos entender, né? Quem protege os maus ofende os bons. Ou seja, aqueles que não são a favor de que as pessoas sejam entregues à lei por causa do seu delito, né? Elas estão protegendo os maus e isso ofende os bons. Nós vamos lembrar que algumas aulas anteriores que nós vimos sobre bons pais, filhos semelhantes. E nós aprendemos lá sobre aquela lei que existia na época, né, que os próprios pais tinham que entregar seus filhos se eles quebrassem a lei. E eles eram punidos com a morte. E claro que aqui nós não temos a lei capital, que é a pena de morte, mas aqui nós temos as leis. E as pessoas que quebram as leis devem ser levadas para serem julgadas e assim sofrerem as consequências da lei, por desobediência à lei. Então no versículo 8 nós vamos entender: todos os homens devem esforçar-se em castigar os ofensores das boas leis. Isso na verdade legalmente, né? Não com as próprias mãos, levando as pessoas, né? O Elder Talmage declarou: agora o Senhor determinou que os membros de sua igreja devem viver de conformidade com a lei, e fez uma distinção entre as leis concernentes à igreja e as que chamamos de leis seculares, ou a lei da terra. Mas ele requer que sejamos obedientes a ambas. A afeição que sinto por algum irmão de fé não significa que devo interferir entre ele e um julgamento justo. Esta igreja não é uma organização no molde das antigas combinações secretas, as quais o Senhor afirmou abominar. Então, a igreja não interfere se um membro da igreja é punido ou está respondendo perante a lei, e se for considerado culpado, ele tem que sofrer as consequências da lei. E a igreja não pode proteger ou se interferir nisso, né? Sendo que a pessoa escolheu viver a lei ou não, e ela precisa então sofrer a consequência da sua escolha. Depois então, nós vamos ver aqui, o irmão do profeta Joseph Smith disse: votar em homens iníquos é um pecado. Então, quem protege os maus, ofende os bons. Então, se nós identificarmos que um homem é mau no sentido que ele quer poder numa determinada parte do governo, e com essa influência dele, ele não vai buscar fazer o que é justo, reto, no bem comum de todos, mas vai buscar coisas pessoais. Então, votar em homens iníquos é um pecado, disse Harry Smith. E isso está num documento da igreja, da história da igreja, né? Onde fala a respeito disso. E, por fim, sobre o versículo 8, quem protege os maus ofende os bons, o profeta José Smith disse que o povo de toda a União, né, de todo o país que vive, né, semelhantemente aos inflexíveis romanos, sempre que descobrir uma promessa feita por um candidato que não for cumprida, quando do exercício do cargo, arranque o miserável enganador de sua exaltação. Então o profeta Joseph Smith disse: se alguém foi eleito, prometeu e não cumpriu, ele tem que ser retirado da posição, né, privilegiada dele. Nos meios legais, né, onde hoje nós conhecemos muito bem a palavra impeachment, né? Então, a pessoa tem que ser retirada daquela posição, porque ela não está cumprindo a função pela qual o povo a elegeu para defender os interesses no bem comum geral do povo, e aquela pessoa não está fazendo aquilo. Então existe uma lei que o povo pode também retirar aquela pessoa, isso legalmente, né? No versículo 9 então, que nós vamos entender, que fala sobre a igreja ter que estar, na verdade, separada do Estado. E vamos entender: não cremos ser justo misturar influência religiosa com o governo civil,
o que faz com que uma sociedade religiosa seja favorecida e outra restrita em seus privilégios espirituais, e os direitos individuais de seus membros como cidadãos sejam negados. Então aqui está dizendo em relação às coisas que um governo não pode interferir nas igrejas ou na maneira que as igrejas têm as suas regras, né, para poder conduzir os seus membros ou ensinar os seus membros. Porque se o governo interferir, muito provavelmente vai acontecer de alguns terem privilégios e outros, como diz aqui, ser restrito a esses privilégios. Por isso que a liberdade religiosa, ou os candidatos que nós estamos estudando, escolhendo para votar, que eles sejam a favor da liberdade religiosa. E que as pessoas, daquilo que nós defendemos e conhecemos como a 11ª regra de fé, que pretendemos o privilégio de adorar a Deus onde e como quisermos, e permitir que os outros façam a mesma coisa, que sigam o seu caminho, o seu Deus e a maneira de adoração pessoal, individual ou coletiva. Então essa é a liberdade religiosa. Então se um candidato é a favor da liberdade religiosa, na sua proposta, já juntando com outras propostas boas e justas, é um homem que deve ser escolhido e apoiado. A primeira presidência, Joseph F. Smith, John Winder e Hampton Land, fez o seguinte pronunciamento em 1907. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias sustenta a doutrina de que a Igreja deve ser separada do Estado, a não interferência das autoridades eclesiásticas em assuntos políticos também. Por isso que a Igreja sempre, nós lemos a carta da neutralidade política da Igreja, que ela não interfere no governo. E a absoluta liberdade do indivíduo na concretização de seus deveres políticos. Declaramos que, por norma e princípio, apoiamos, né? Então vamos só voltar um pouquinho lá, a não interferência das autoridades eclesiásticas de assuntos políticos, que é a neutralidade política da igreja e não dos membros, por isso que diz lá, e a absoluta liberdade do indivíduo na concretização dos seus deveres políticos, por isso que a igreja incentiva todos os membros participarem de uma maneira, na verdade, civilizada e escolherem quem eles quiserem, da maneira que eles quiserem, na área política. E a igreja não interfere nisso. Por isso que a igreja ela tem a sua neutralidade política para não influenciar nenhum membro da igreja, nenhum indivíduo da igreja, ou como ele deve votar, ou a quem ele deve escolher como candidato pessoal. Então diz: declaramos que, por norma e princípio, apoiamos que a igreja deve ser separada do Estado, não exercer a igreja o menor domínio sobre o Estado e não interferir a igreja nas funções do Estado. Não interferir o Estado nas funções da igreja ou no livre exercício da religião. Então, da mesma forma, o governo não interferir, né, no livre exercício das religiões, assim como a religião não interferir no livre exercício do governo, das leis que o próprio povo escolhe. A absoluta liberdade do indivíduo da influência das autoridades eclesiásticas ao exercer seus deveres políticos. A igualdade de todas as igrejas perante a lei, independente da crença, de como vive ou de como prega, todas têm que ter essa liberdade perante a lei dos governos que nós vamos escolher as pessoas para dirigir o país. No versículo 10, nós vamos da seção número 134, nós vamos entender sobre a inclusão e a exclusão dos membros, né? Então, no versículo 10 diz o seguinte: cremos que todas as sociedades religiosas, ou seja, as religiões, têm o direito de lidar com seus membros em caso de conduta inadequada e de acordo com as regras e os regulamentos dessas sociedades, desde que tal ação se limite à participação e posição da pessoa na sociedade a que pertence. Então aqui está falando a respeito que cada igreja tem as suas regras
e ela deve ter a liberdade de lidar com os membros quando eles vivem ou que às vezes tem como diz aqui, uma conduta inadequada, que é o que nós hoje chamamos o conselho de membros, né? Quando alguém tem uma atitude inadequada, ele passa por um conselho de membro, e como diz aqui, e que a única coisa que a igreja pode fazer é retirar a pessoa da posição que ela tem dentro daquela igreja ou da sociedade que ela pertence, né? E limitar ela na participação também, como nós sabemos que é um conselho dos membros, que os seus resultados são esses, né? Que é a antiga desassociação, excomunhão ou um período probatório. Então que cada igreja tem as suas regras, como a nossa, e que cada um tenha a liberdade de agir como membro dentro da igreja, não de forma civil, né? Ou usando leis, né, do governo para poder dizer que o membro está errado. Mas a única coisa que a igreja pode fazer quando o membro ele se comporta de forma inadequada é que ele passa por um conselho de membro e ele pode perder os privilégios como membro, né, e da sua posição dentro da igreja naquele momento. E aí, então, ele tem que passar por um processo de arrependimento e depois, ele passando por isso, ele retoma novamente a sua posição como membro da igreja, para que possa novamente frequentar e ter possíveis novas posições na igreja. E ele diz: mas não queremos ter qualquer sociedade religiosa autoridade para julgar os homens quanto ao seu direito à propriedade ou à vida, para confiscar-lhe os bens deste mundo, ou para pô-los em perigo de vida, ou de danos físicos, ou para infligir-lhes qualquer castigo físico. Podem apenas excomungá-los de sua sociedade e negar-lhes a participação. Então, a igreja ela não pode ter esse tipo de julgamento como na lei dos homens, que é o julgamento civil, mas é um julgamento dentro das regras da igreja. Então ele só pode limitar o membro na sua posição dentro da igreja e na sua frequência à igreja. Então, sobre isso, no versículo 10, o elder John Whitson escreveu: nenhum oficial na igreja tem autoridade que ultrapasse os assuntos concernentes da igreja, e que a igreja só pode julgar os transgressores no tocante à sua condição de membros. Qualquer outra punição é da competência dos tribunais civis. Os membros da igreja podem ser desassociados ou excomungados de acordo com a regra de cada igreja, assim como a nossa, nós temos também a regra, né? Então, no versículo 11, então, nós aprendemos: cremos que todos os homens devem apelar para as leis civis, a fim de conseguir reparação de todas as injúrias e agravos quando se lhes infligirem maus tratos pessoais ou infringirem-se seus direitos à propriedade ou reputação, onde existirem leis para protegê-los. Mas cremos que todos os homens são justificados por se defenderem e defenderem seus amigos e seus bens, e o governo de ataques ilegais e de violações de direitos cometidos por qualquer pessoa, quando não se puder apelar de imediato às leis, nem se puder obter auxílio. Então, uma pergunta que nós podemos entender, muitas pessoas às vezes se perguntam: é justificado alguém se defender legalmente? Então, às vezes, se você tem algo que você é o seu direito, e esse direito está sendo retirado de você, ou esse privilégio, de certa forma, está sendo restrito, então, por ações legais, você vai se defender usando a própria lei, né? Por isso, então, que nesse versículo 11, nós vamos usar aqui até uma parábola que o próprio Senhor ensinou a respeito disso, e ele dando um exemplo, né? Mas essa parábola o Senhor contou de uma certa forma para poder mostrar
qual vai ser a posição do Senhor em seu julgamento, né? E que ele está dizendo que as leis dos homens podem falhar, mas a de Deus não vai falhar. E ele contou então essa parábola, que é conhecida como a parábola do juiz injusto. Então, aí ele disse o que podemos fazer, que é justificável se defender legalmente. A parábola então começa do versículo 1 até o 8, lá em Lucas 18, né? Então, Lucas 18, de 1 a 8. Então, diz assim: e contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre, né? Então, o Senhor falou para se perseverar na oração, para que nós possamos orar pelos governantes, pelos líderes dos países, né? Para que eles possam ser justos, buscar o bem comum de todos, né? Para o bem daquele país, ou do estado, ou de uma cidade. E então, para que nós possamos sempre orar, né? Perseverar na oração. E diz lá, e nunca desfalecer, né? Mesmo que às vezes a resposta não seja de imediato. No versículo 2 ele diz, aí ele contando a parábola, ele diz: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Então aqui nós vemos que era um juiz arrogante, um juiz que achava que era o dono da verdade, um juiz que não cumpria a lei como a lei requer, né? A lei diz que quando alguém entra com uma petição para se defender, ele tem que ser atendido, né? E que esse atendimento não pode ser negligenciado. Então esse juiz aqui negligenciou. Ele, embora ele depois lá a gente vai ver no final da palavra que ele atendeu, mas ele demorou. E ele fez pouco caso da pessoa que estava querendo, por ser uma pessoa pobre, por ser uma pessoa que talvez não tivesse um grande status, né? Infelizmente, nós vemos atualmente acontecer isso. O senhor sabia disso. Hoje nós vemos, às vezes, infelizmente acontecer, sem generalizar, mas em alguns lugares, eu conheço pessoas que às vezes levaram anos e anos para ter uma decisão de algo, de uma petição que ele estava querendo se defender, de um privilégio, um direito que ele tinha ou ela tinha, e foi levado isso por muitos anos, né? E no fim se viu ou se detectou de que aquilo podia ter sido resolvido mais rápido, né? Mas por morosidade, né? Por isso que nós temos até uma das aulas anteriores, nós vimos lá sobre o excelentíssimo juiz. Lembra que nós vimos uma das aulas, eu fiz até uma brincadeira lá, se o juiz é excelente pelo serviço que ele presta com excelência, ou se ele é lento, né? Excelentíssimo, né? Então, o do excelente é escrito com X, e do lento é esse, com 2 S, se dirigindo à pessoa, esse lentíssimo, né? Juiz é aquele que é moroso, é lento, não cumpre a função para a qual ele tem o privilégio hoje, né? Então esse juiz aqui nós estamos vendo que era um excelentíssimo, mas com esse lentíssimo, porque ele diz aqui que nem a Deus ele temia e nem respeitava o homem algum. Aí diz, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então ela estava, legalmente ela estava se defendendo. Então ela fez um pedido específico, olha, eu tenho essa situação, então por favor, julgue essa situação e se faça a justiça, né? E ela sabia que ela tinha a verdade do lado dela, e ela sabia que ela estava com a razão. E ela pediu justiça, da mesma forma que a outra parte poderia também pedir a justiça. E o juiz é que tem que julgar e dizer quem é que está certo, quem é que está dentro da lei e que tem razão. Aí nós vemos aqui a arrogância do juiz, porque diz aqui que ele nem a Deus temia, nem a homem algum. É arrogante. Contra a impotência de uma viúva. Então ela tinha a impotência no sentido de ela resolver por ela mesma. Ela não tinha como resolver, ela tinha que levar perante a lei
onde foi constituído esse juiz, e esse juiz, de uma certa forma, fez pouco caso, né? Aí nós vamos ver no versículo 4. E por algum tempo, o juiz não quis olhar o caso dela, né? Aqui não diz quanto tempo foi, mas parece ter sido um certo tempo longo, né? Diz, mas depois o juiz disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me molesta, porque essa viúva estava indo sempre lá, dizendo: olha, como é que está a minha causa aí? Eu estou indo pelos meios legais, como é que está a minha causa aí? E ela foi persistente. Por isso que o senhor fala que nós temos que ser persistentes na oração, mas também persistente naquilo que nós sabemos que é certo, justo e correto. E se você está se defendendo, vai até o fim. E essa viúva foi lá várias e várias vezes, e aí, então por isso que no versículo 5 o juiz falou, olha, né, que no 4 ele falou, mesmo ainda ele não temia a Deus, nem a homem algum, ele falou, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Então nós vemos aqui, né, que talvez já na primeira vez que ele pegou a causa dela, ele já viu que ela tinha razão. Mas ele não cumpriu o papel oficial que ele tinha, porque era uma viúva, era uma pobre, né, que talvez não tinha nenhum status, não tinha nenhuma posição. Com esse juiz foi assim. Tanto que ele diz, hei de fazer-lhe justiça. Quer dizer, então eu vou dar o que ela está pedindo, porque ela tem razão e eu vou dar. Por quê? Ele explica por quê. Para que, enfim, não venha e me importune muito. Ele falou que ela não venha mais aqui. Ela já veio várias vezes. Ela é muito insistente, persistente. Então, para ela não vir mais aqui, eu vou logo fazer a justiça para ela. Eu vou ver a causa dela e vou dar razão para ela no que ela tem razão e pronto. E aí, então, o Senhor, contando essa palavra, ele fez a comparação com o juízo de Deus. No versículo 6 ele diz, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Então, olha só o que o juiz disse, ele não temia nem a Deus, nem aos homens, ele fez pouco caso para defender aquela mulher que tinha os seus direitos, ou os seus direitos estavam sendo restritos, e ela buscou legalmente os seus direitos, e o juiz não deu bola para aquilo, mas de tanto ela insistir, de tanto ela ir lá, e olha, como é que tá, como é que é, né? Já saiu, não saiu, né? E aí então o juiz se viu, de uma certa forma, incomodado com isso. E aí ele falou, bom, para essa viúva não vir mais me molestar, eu vou fazer justiça para ela, eu vou ver a causa dela aí e vou fazer a justiça a que ela realmente tem direito, né? E o Senhor então disse, ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E no 7 diz, e Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então ele diz, e Deus não vai fazer isso? Por isso que ele fala, na verdade, da perseverança, né? Então, que nós possamos ser perseverantes na oração, que o Senhor vai atender no tempo dele, por isso que nós temos que continuar a clamar, como exemplo, como essa viúva fez, e ela continuou, ela foi persistente, até que o juiz atendeu o pedido dela. Embora é diferente, que Deus sabe a nossa necessidade, mas no momento correto, para o bem para nós. Esse juiz, ele tinha a obrigação de cumprir o papel dele como juiz, de pegar a causa, analisar e ver quem estava certo e fazer a justiça. No 8, por fim, então, digo-vos que depressa lhes fará justiça, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí, então, é uma pergunta que ele faz, né? Porventura vai achar fé na terra suficiente para ele fazer justiça? Que possamos estar nesse meio, né? Então, defender-se legalmente é justificável. E com esse exemplo do juiz injusto, que cada um de nós possamos nos defender legalmente, os meios legais, né? Para que possamos ter os nossos direitos. E encerrando então essa sessão, no versículo 12,
nós vemos: cremos ser justo, pregar o evangelho às nações da terra. Então aqui está falando da liberdade religiosa, mas que temos que obedecer às leis também. Por isso que alguns países, né, que não permitem que seja pregado o evangelho, a igreja tem que respeitar. Então nós sabemos, tem alguns países que a igreja às vezes está lá, mas não pode pregar, fazer proselitismo por causa da lei do país, né? E a igreja tem que respeitar isso. Então aqui está dizendo: queremos ser justos, pregar o evangelho às nações da terra e exortar os justos a salvar-se da corrupção do mundo. Mas não queremos ser correto interferir na vida dos escravos, nem pregar-lhes o evangelho, nem batizá-los contra a vontade e o desejo de seus senhores, nem envolver-se com eles ou influenciá-los de qualquer forma, de modo a torná-los descontentes com a situação nesta vida, pondo assim em risco vidas humanas. Tal interferência cremos ser ilegal, injusta e perigosa para a paz de todo o governo que permite a escravidão de seres humanos. Então aqui é uma outra coisa que ainda se existe algum país que tem a escravidão, que é a escravidão. Às vezes uma família, ele tem o direito, ele tem pessoas que são obrigadas a servi-lo de graça, né? Ou recebem alguma coisa, muito pouca coisa, contra a vontade deles, eles são escravos. Mas é lei e eles têm o direito, e existe a escravidão naquele determinado país. O que diz aqui então? Que nós não podemos interferir nisso, a igreja não vai interferir nisso. Por isso então que nós devemos entender isso. Embora a posição inquestionável da igreja seja de que a escravatura é prejudicial e contrária aos direitos fundamentais do ser humano, então fica claro que a igreja é contra a escravidão. Mas, pelas leis dos homens, se existe escravidão e a lei permite em um determinado lugar, nós temos que respeitar. E o profeta José Smith ensinou que quando o governo a tolera, não compete à igreja tentar abolir o sistema estabelecido. Então a igreja não vai poder fazer nada contra a lei. Embora, vamos lembrar que essas pessoas que apoiam essa lei da escravidão vão ter que responder perante Deus. Então, é dever do elder, quando entra em uma casa, cumprimentar o chefe da família e, tendo seu consentimento, pregar a todos os que ali viverem. Sem ordem, porém, quer dizer, se ele não receber ordem do chefe da família, não deverá dirigir-se aos escravos ou servos, e a responsabilidade seja sobre a cabeça da casa, ou do líder da casa, né? Do chefe da casa. E as consequências dos atos e a culpabilidade dessa família não recairão sobre as vestes do elder. Mas se o chefe da casa consentir, o elder poderá pregar a família, a esposa e filhos, aos criados ou criadas e aos escravos. Ensinamentos do profeta José Smith, página 85. Então, é o que essa escritura está nos ensinando. Então, antes de nós podermos encerrar, eu gostaria de lembrar a importância de esse ano, como nós vimos na carta da primeira presidência, onde ela nos exorta a despendermos tempo, ou parte do nosso tempo considerável, para analisarmos candidatos que estão buscando se eleger para governar, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou municipal. Que nós possamos analisar as propostas destes candidatos em todas as eleições. Esse ano vamos ter as eleições. No ano que vem vamos ter também eleições para outras posições. Que nós possamos ter essa mesma visão, para que possamos realmente saber escolher os candidatos e que esses candidatos possamos avaliar as suas propostas e se as suas propostas estão alinhadas àquilo que nós acreditamos e defendemos, são estes que nós devemos escolher e votar. Independente da religião dessa pessoa, desse candidato, independente da cor ou de qualquer outra escolha pessoal que a pessoa tenha. Mas se for uma pessoa que realmente a sua proposta e ele mostra confiança
e o indivíduo confia naquela pessoa e realmente sabe que está alinhado com o bem comum de todos para se fazer um governo justo e reto, então essas pessoas devem ser apoiadas e escolhidas. Então vamos lembrar que aquele que não luta pelo futuro que quer deve aceitar o futuro que vier. Então nós não podemos reclamar, né? O governo aqui, o governo lá, porque foram pessoas escolhidas, votadas legalmente. Então se não gostarmos ou se acharmos que fomos enganados, buscarmos legalmente retirar essas pessoas de suas posições. E esse momento que nós vamos ter esse ano de eleições é um momento para fazermos isso. Então talvez alguns deputados, vereadores e senadores e até na verdade um presidente de um país, se nós não gostarmos dele, por ele não ser uma pessoa que busca, né, justamente de uma forma reta, não está alinhado com os princípios que nós acreditamos e defendemos, vamos tirar no voto ou vamos manter no voto. Então, aquele que não luta pelo futuro que quer, ou seja, aquele que não se preocupa, não analisa, não estuda os candidatos, às vezes vota por obrigação, simplesmente, embora é uma obrigação, porque é lei, cumprimos a lei, somos obrigados a votar, mas alguns às vezes votam porque é lei, mas não busca despender um tempo para estudar os candidatos, propostas e ver se aquilo é bom naquilo que você vive, naquilo que você acredita e defende, tanto para você quanto para a sua família e num bem comum de todos, para uma sociedade forte, para uma sociedade que realmente possa conviver dentro daquela lei e daquele governo. Então não adianta reclamar. Então, se você não participou do processo, não ajudou a tentar mudar o processo, deve aceitar o futuro que vier. Então, vamos votar com consciência, corretamente, de uma maneira limpa, de uma maneira consciente, temos a liberdade, né, de consciência e que cada um possa fazer o seu melhor ao escolher o candidato. Lembrando que nós estudamos então nessa semana do Vem Segue em Isaías, do capítulo 1 ao 12. Eu extraí esse princípio devido daqui um mês praticamente nós estamos exatamente fazendo isso, escolhendo candidatos, pessoas que estão se colocando à disposição para serem, na verdade, oficiais públicos dentro de várias posições, que esse ano vamos voltar para presidente do país, para outras posições, que nós possamos realmente, honestamente, né, estudarmos os candidatos, as propostas e votarmos consciente de que é isso que eu estou defendendo e esse candidato que eu estou apoiando também defende isso. Então eu vou votar nele. Que possamos fazer o melhor esse ano, né? E que nós possamos nos preparar para a próxima aula. Espero poder ter ajudado com essa visão para que nós possamos ampliar ainda mais e termos essa consciência no momento de votar. E que possamos escolher o melhor no bem comum de todos. Até a próxima aula.